Amanhã estarei lá, às 7 horas da noite, fazendo lá a mesma palestra, lá naquele centro. Viu? E hoje nós vamos conversar sobre o dia a dia mesmo dos centros espíritas. As coisas que a gente encontra no centro espírita e que a gente lida no dia a dia. Por isso chama o centro espírita e seu movimento. Aí coube tanto o movimento do centro como o movimento espírita, que são as pessoas, né? Então a gente vai entender como isso acontece. Passem para ela aí, gente, por favor, chegou agora. Então vamos lá. Os centros espíritas. Quem tiver dúvida durante o estudo, pode levantar a mão, pode ajudar, pode... O centro espírita é a unidade básica do movimento espírita. É o local que serve para o estudo e a prática da doutrina. O local é o centro espírita, que a gente se reúne, né? Há centros de diversos tamanhos físicos e capacidade de atuação, a depender dos trabalhos que está ofertando ao público e da possibilidade da equipe que está à frente. Então, a gente vai encontrar centro espírita, que é basicamente uma casa de oração. Vai encontrar centro espírita, que vai ter o estudo e a palestra. Aí já vai ter uns que vai ter mediúnica, já vai ter tratamento, né? Então, os centros espíritas variam de tamanho e da possibilidade da equipe, né? Você vai no interiorzinho pequeno, o centro espírita é bem simplesinho e às vezes não oferece todos, né? Aí você vai chegar num centro espírita Paulo Estevão, que é o mais completo que eu já vi na minha vida. Ele não é... No tamanho, ele não é do tamanho da Cidade da Luz, nem da Mansão do Caminho, nem do Lar Harmonia, mas o Centro Espírita Paulo Estevão na Pituba, ele funciona todos os dias com todos os serviços. Você chega lá segunda a domingo, você encontra passe, palestra, atendimento, tudo. Também eles têm 1000 voluntários, né? Tem 1000 voluntários. Os voluntários nem se conhecem. Para dar um exemplo de um centro espírita que tem muito movimento, né? E tem centros espíritas mais simples, que muitas vezes você vai precisar de uma desobsessão, às vezes nem tem. Então, para a gente conhecer isso, e na hora de uma necessidade, saber procurar. Os trabalhos realizados são estudo, a gente está fazendo aqui agora, tem estudo dos livros, tem estudo, às vezes, de uma psicografia, mas geralmente são dos livros básicos. E da obra de André Luiz. Aqui já teve estudo até do livro do Espírito Hamed, não teve? Que maravilha aquele livro. Né? Atualmente eu estou usando ele no Evangelho no Lar, lá em casa, cada dia um capítulo. Os trabalhos, estudo, acolhimento, atendimento espiritual. Acolhimento é quando a pessoa está com algum problema, algum incômodo, e desconfia que é espiritual. Quando é que a gente deve desconfiar que um incômodo é espiritual? Uma ansiedade, uma depressão, uma tristeza? Quando já passou pelos médicos e tudo dá normal. Isso acontece muito. Faz exame neurológico, faz exame de coração, faz exame de tudo dá normal. Já é um sinal. Então, o acolhimento é isso. A pessoa lhe ouve e lhe direciona para um dos tratamentos que a casa tem. Vocês que têm mais experiência aí, pode, nesses trabalhos, pode levantar a mão e falar também se quiser. Atendimento espiritual, que é justamente esse, das reuniões mediúnicas de desobsessão, reunião mediúnica de desenvolvimento. Temos 2 tipos de reunião mediúnica. O que é uma reunião mediúnica? Para quem nunca ouviu falar. É a reunião de médiuns e de esclarecedores, que a gente chamava de doutrinadores, mas está caindo de moda chamar doutrinador, porque a gente não vai doutrinar ninguém. A gente vai esclarecer. Então, os espíritos, às vezes, sofredores, atendimento a espíritos sofredores, esses espíritos são trazidos pelos espíritos trabalhadores da casa, ele passa a comunicação através do médium e o esclarecedor conversa com ele. Vê qual é o sofrimento dele, esclarece, conversa com ele, tenta redirecionar ele. Eu já fiz esse trabalho de esclarecedor aqui no Põe Luz, lá no Beneficente.
lá no ACEFRAC, poucas vezes. E tem a reunião de desobsessão, quando uma pessoa chega para o acolhimento no centro espírita, é constatado, através dos médiuns de visualização, que ali tem uma interferência, e ele vai para a reunião de desobsessão. Tem centro espírita que atende com o necessitado presente, se ele tiver condições, né? E tem centro espírita, que é a maioria, não, o necessitado não está presente. Ele chega, recebe o passe e vai embora, e a espiritualidade retém aquele espírito que está na interferência para conversar com ele. Eu passei por isso. Foi assim mesmo. Recebi o passe dispersivo, e naquele momento o espírito fica para conversarem com ele, né? Depois a gente vai ter o estudo que é de desobsessão. Eu já ia entrar na área de desobsessão, mas vai ter o de desobsessão. Aqui a gente está estudando o centro espírita. Então, tem os passes, né? Outro trabalho que tem no centro são os passes. Palestras doutrinárias, que vocês aqui acontece na quinta-feira. Aqui em Camaçari nós tem um da Glebacê, mas que eu não conheço ainda. Eu tenho que conhecer o caminho do meu. Eu trabalho com 400 espíritos. Então, aqui tem quinta-feira, no Beneficente tem as quartas-feiras, no Servos do Caminho tem quarta-feira, e no ACEFRAC tem terça de noite e domingo de manhã. São as palestras doutrinárias, que tratam de temas diversos para esclarecimento. E existe o assistencialismo caritativo aos necessitados. Foi minha mulher que mandou corrigir, viu? Porque se fala muito em assistência social, serviço social. Ela fala que serviço social é uma política pública, é uma política de governo. Que o que o Centro Espírita faz é assistencialismo. Quando a gente doa uma cesta básica, a gente está fazendo assistencialismo. A gente não está fazendo um trabalho social. É só a linguagem, né? Igual a gente estava conversando lá embaixo agora, tudo são palavras, né? Mas assistência social, quem faz são os governos, as prefeituras, o governo do Estado. A gente faz um assistencialismo caritativo, quer dizer, por caridade. São trabalhos que acontecem nos centros. Sempre se busca auxiliar o desenvolvimento espiritual através da codificação do espiritismo, codificado por Allan Kardec, num ambiente de oração e paz. É assim que funciona um centro espírita. Então, o principal trabalho de esclarecimento do centro espírita é fazer com que as pessoas entendam o que é o espiritismo e para que ele foi revelado pelos espíritos de luz, os espíritos mais evoluídos do que nós. A doutrinária é e esse tipo de estudo é outra maneira. Isso aqui é um trabalho que o centro espírita faz. O espiritismo não tem comando central que direciona as formas dos centros trabalharem. Olha só, os centros não têm um comando que vai dizer, olha, esse mês nós vamos tratar o assunto tal. Esse centro espírita está trabalhando certo, esse está trabalhando errado. Não tem. As federações espíritas estaduais e a federal, que é a Federação Espírita Brasileira, não tem esse papel. Elas têm como principal função promover a união e a unificação. Unificação é trabalhar para que a gente fale uma linguagem só, né? A união é para que a gente se conheça. Por exemplo, que o Pão e Luz conheça o ACEFRAC, que o ACEFRAC conheça o Beneficente. Né? A gente tem aqui em Camaçari trabalhos como o simpósio, que junta todos os centros, mas eu acho que aqui ainda é muito pouco. A gente devia estar mais unido. E eles fazem também a difusão da doutrina espírita no país. Esses são os trabalhos das federações. Eles coordenam e dão suporte aos centros espíritas quando esses pedem ou quando esses aceitam a oferta da federação. A federação também oferece. Ela manda uma comunicação para os centros, dizer, olha, nós estamos indo fazer uma palestra aí sobre isso, isso e isso. Aqui em Camaçari, geralmente, se reúne no centro que tem o salão maior, que é o ACEFRAC. Teve há pouco tempo. E a federação vem e oferece ali um esclarecimento, garantindo que as atividades estejam alinhadas com os ensinamentos de Allan Kardec. Então, olha só, o centro pode pedir, o Pão e Luz pode
fazer uma comunicação para a Federação da Bahia e dizer, olha, nós estamos precisando disso, uma orientação sobre isso, a gente quer fazer isso, e entrosar ali. Ou também pode aceitar a oferta deles. O Centro Espírita tem todo o direito de dizer, não, nós não vamos participar desse evento. Então, são mesmo independentes. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. Tem um lado bom, que não vai ter uma equipe reduzida para guiar uma religião gigante, né? Nacional, no nosso caso, já está internacional. Portugal já tem muito espiritismo, Canadá já tem, e França já tem muito, já se espalhou. Então, tem essa vantagem, que às vezes um direcionamento errado não vai se espalhar, porque os centros é vacinado e tem a independência, né? E o lado ruim é que muitas vezes alguns centros pegam um caminho equivocado e insistem nele. Então, tem esses dois lados. Mas quando a gente se dedica realmente a compreender e a estudar, é difícil errar o caminho, né? E se tiver humildade, né? Às vezes a pessoa tem um centro pequenininho, um centro espírita pequeno, tem a humildade de se orientar, de perguntar, de trazer, né? De trazer palestrantes de outras casas. Aqui faz muito isso. Então, o que direciona os trabalhos dos centros espíritas são as obras deixadas por Kardec e a consciência dos que dirigem as casas. As obras deixadas foram, primeiro, o Livro dos Espíritos, que na palestra a gente viu como começou, e amanhã vou falar disso de novo lá no Beneficente. Aí veio o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo. O Céu e o Inferno, ele fala justamente a ideia de céu e inferno que foi passada para nós, né? E na segunda metade do livro é levado para Kardec espíritos de todas as condições, espíritos sofredores, espíritos que estão no umbral, espíritos suicidas, espíritos que morreram em acidente, espíritos que já estão felizes, espíritos muito felizes, foram trazidos de todas as espécies de espírito para conversar com a equipe da codificação, e está lá no Céu e Inferno. Na segunda metade do livro só são esses depoimentos, eles dizendo como viviam aqui e como chegou lá. E mostra que não existe céu e inferno, que existe uma gradativa evolução de conhecimento e de sentimento. Desenvolve o conhecimento e o sentimento. Eu gosto dessas duas palavras. Nos livros a gente vai falar de evolução intelectual e evolução moral. Moral e intelectual, mas eu prefiro essa. A gente vai desenvolver o conhecimento da realidade espiritual e o conhecimento, e vai desenvolver o sentimento, os bons sentimentos, né? Cada vez menos tendo aqueles sentimentos ruins, escravizantes. Então, nós falamos aqui do funcionamento dos centros espíritas. Cá, no fim, a gente ainda vai falar sobre centro espírita, no último, né, sobre como se lida com o dinheiro nos centros espíritas. O que é o movimento espírita que a gente fala? A maioria da humanidade na Terra, por ignorar a realidade espiritual, ainda vivem a vida menor da valorização das conquistas do ego. Isso mostra o nível evolutivo inferior que ainda temos aqui na Terra. Quem já abriu a consciência para a vida de espírito, para a continuidade da mente após a morte do corpo, tem a responsabilidade de mudar sua rotina de vida, gastando a energia vital, que é a energia da vida. Os espíritos nos ensinam que a gente tem uma quantidade de energia vital. Existe um estudo bem complexo sobre as energias. Uma delas é a vital. A vital é que dá vida ao corpo físico. Então, quando a pessoa morre bem no tempo certo que foi planejado, ou então quando morre bem velhinho, gastou aquela energia vital toda e o corpo parou. Eu chamo isso de a boa morte, a morte maravilhosa. A pessoa gastou o combustível todo que tinha para viver nessa vida e parou. O que não é bom é quando a gente morre de algum processo cheio de energia vital. Né? Um acidente que a pessoa, ela provocou o acidente, né?
não se cuidou, não preservou a própria reencarnação, aí é que a pessoa morre cheia dessa energia vital. Então... Pois não. Não tem muito a ver, pelo que eu já tinha visto, com a idade só. Né? Por exemplo, você pode ter um planejamento de vir com alguma situação, sei lá, de expiação de alguma coisa para você realmente desencarnar jovem. Aí, nesse caso, você vem mesmo desencarnando jovem, você vem com a energia para vivenciar somente aquele período. Porque já é o seu planejamento reencarnatório, não é isso? Mas se você tem um planejamento de vivenciar até a sua velhice e tal, e por algum motivo você antecipa esse momento por uma irresponsabilidade sua, vamos dizer lá, bebeu e dirigiu. Dirigir, sofri um acidente, não era o planejamento eu desencarnar naquele momento. Foi uma consequência de uma irresponsabilidade minha. E aí, nesse caso, eu tinha energia vital para viver até 80 anos, mas não, antecipei esse momento. Mas se eu vim no meu plano reencarnatório para vivenciar uma experiência mais curta, aí eu venho com energia vital somente para aquele período, é isso? Você viu eu gaguejar aqui na hora de falar da energia vital? Você viu? É porque eu pensei em explicar essa parte. Porque eu falei assim, morre jovem, aí depois na minha cabeça falou assim, mas tem jovem que já acabou com a energia vital. Sim. Né? Muitas vezes o plano é viver até os 20 anos. E às vezes isso é mérito, viu? Isso é mérito. Às vezes não é azar, não. A morte não é uma coisa ruim, não, quando ela obedece à necessidade do espírito. Eu conheci um rapaz lá no Júlio César, quando eu morei, lá em Salvador, que ele tomava conta da barraca do pai. Um menino alegre, gente boa, uma energia boa, não brigava com ninguém, estava sempre em paz. E assim, vivia numa leveza, assim, ó, não tinha vícios. Aí, de repente, um dia a gente chega lá, a barraca está fechada, o que foi? Desencarnou. Aí eu falei, pensei na hora, só pode ter sido por mérito. Não era para ficar aqui no castigo muito tempo. Né? Teve alta do hospital logo cedo, chegou, teve logo alta do hospital, né? Então... O que acontece com essa energia? Digamos, 20 e poucos anos, bebeu, dirigiu. Então, perguntando, o que acontece com essa energia que poderia ter ido muito mais adiante? O que acontece? Ótimo. Fechando, é isso mesmo. Às vezes vem com a energia só para um ano. O bebezinho nasceu, morreu. Né? Era o processo. Essa energia fica no perispírito e muitas vezes se torna um problema para o espírito. A depender... Agora que entra aí a que a gente chama de mérito, mas o mérito é assim, a depender da vibração dele, é uma alma boa, não tem compromissos pesados, e por mérito ele é reencarnado logo. Então essa energia que sopra permanece com ele. No perispírito. E ele tem a chance da reencarnação trazendo ela de volta. Sim, ele reencarna de novo para gastar aquela energia, aquele fluido vital que vai alimentar outro corpo. Se o espírito ainda é um espírito que insiste no mal e que ainda tem seus processos de aprendizados mais difíceis, né? Ele muitas vezes fica ligado à Terra. Fica ligado à Terra, necessitando de alimentação, necessitando de sexo, necessitando da bebida ou da droga que ele bebia. São esses que precisam de muito socorro. São esses que eu chamei aqui de espíritos sofredores que são recebidos nas mediúnicas. Ele está cheio de energia vital, ele às vezes nem sabe que ele morreu, que ele desencarnou. Ele está tão cheio de vida que ele não sabe que ele desencarnou. E isso aqui, quem trabalha em mediúnica sabe. O espírito chega e não está sabendo o que está acontecendo. Né? Eu estou aqui, eu vi o povo lá em casa chorando e tal. Eu morri. A gente tem que ter um cuidado danado para falar, né? Não, Dona? Né? Você que me ensinou uma vez. Tem que tomar cuidado na hora de falar, Dona Neuza. Para dizer ao espírito que ele não pertence mais à Terra. Aí vai depender sempre, tudo que acontece com a chegada no mundo espiritual, depende muito da condição vibratória do espírito. É uma linguagem, às vezes, complicada para o iniciante, mas é assim, eu estou mais ligado ao bem, eu estou mais ligado às coisas ruins. Eu estou carregado de ódio, de vingança, de ciúme.
eu estou apegado ao meu dinheiro que ficou lá, eu estou preocupado com o meu dinheiro, que meus filhos estão detonando o meu dinheiro. Olha só como é que o espírito fica. Tem um caso famoso, contado por Divaldo Franco, que o espírito desencarnou e ficou dentro do banco, na época que ainda guardava dinheiro em banco, né? Não tinha Pix, não tinha dinheiro eletrônico, o dinheiro era a moeda mesmo. Aí tinha os cofres que guardavam, não faz muito tempo isso não. Então, às vezes está cheio de energia vital. Agora, quando o espírito desencarna gastando toda a sua energia, um colega meu está com a mãe dele com 94 anos, já está desenganada pelos médicos, já está para desencarnar, e ele é espiritualista. Aí eu falei, Júlio, agradeça a espiritualidade, agradeça a Deus, sua mãe gastou toda a energia, vai sair daqui levinha, igual uma pena ao vento, né? Então, vai feliz. É isso aí, obrigado aí pelas perguntas. Então, a gente está onde? A continuidade da mente após a morte do corpo. Então, essas pessoas têm uma responsabilidade, por quê? Porque já sabe das coisas. Tem aquela frase, a quem mais é dado, mais será cobrado. Né? Então, você já sabe. Se você errar, você está errando consciente. Né? A gente já sabe, a população já sabe o mal que o cigarro faz, né, ao pulmão. Se fumar, está assumindo o risco. Né? Às vezes a pessoa jovem não está sentindo nada, que nada. Né? Ainda mais os meninos mal orientados. Acha que não, que nada, que beleza, eu fumo e corro, jogo bola. Claro, está novo. Né? Depois é que vai sentir os efeitos. Então, gastando a energia vital no entendimento e na vivência que liberta e que estabelece em nós vibrações relativas à felicidade. Então, a gente tem uma parcela de energia vital, como a gente está gastando ela? A gente está se dedicando ao quê? O foco da minha vida é o quê? Às vezes eu estou assistindo uma partida de futebol no YouTube e vejo a torcida, às vezes, revoltada, né? Xingando o técnico, xingando o jogador, se xingando mutuamente ali no chat. De vez em quando eu escrevo, gente, futebol é diversão. Futebol é passatempo. Não dê parte total da sua vida a isso. Alguns gostam, às vezes outros me xingam. Uns elogiam, é isso mesmo, né? Aqui, ó. Isso aqui é uma energia muito bem gasta para o espírito. A gente está se orientando. Vocês não sabem o quanto esse conhecimento é útil na hora que a gente desencarnar. Ele vem todo na mente, olha. Então, eu acho que aquele negócio de desencarnar vai dar um medinho, mas a depender de quem estiver a seu lado ali, a depender de quem está ali lhe ajudando, aquela coisa é bem tratada. Se der tempo depois eu vou... Se a gente concluir aqui, eu vou comentar um vídeo que eu fiz hoje sobre a novela A Viagem, a forma que Raul chegou lá. Se der tempo, eu vou comentar os erros e os acertos deles. O movimento espírita é o conjunto de pessoas que trabalham, estudam e ou frequentam os centros espíritas com a finalidade de entender a realidade espiritual e vivenciá-la, modificando hábitos, rotinas, significados dos fatos e da vida em sociedade. Então, aprender, entender e falar, olha, eu estava equivocado aqui, eu estou de mal do meu irmão, não falo com meu irmão. Então, existe esse negócio de processo de reencarnar junto. Aquilo já vai amolecendo seu coração, né? Já vai amolecendo com o coração. Eu tenho uma irmã que ela está com raiva de quase metade, não, mais da metade da família, né? Por causa de política. E eu não deixei de... Eu sou um dos que está na lista dela, né? Que não é para entrar na casa dela. E eu vou e entro. E falo com ela, e troco o WhatsApp com ela, porque eu não vou aceitar que eu, depois de tudo que eu já estudei da doutrina, criar uma inimizade por motivos menores. Que eu sei que ela tem uma criação, ela tem uma ideologia, ela tem uma vida de espírito, ela tem todo um inconsciente movimentando ela, todos nós temos, e eu agora vou criar uma inimizade com a pessoa que está se debatendo com ela mesma. Né? Como a Arivaldo me ensinou, quando a pessoa estiver muito alterada, muito lhe xingando, lhe desqualificando, você pensa assim, isso aí é ela com ela. Ela está brigando com ela.
Ela está remoendo o inconsciente dela, os processos dela, os traumas dela, a surra que ela tomou do pai, né? Aquele dia que ela foi violentada e não contou para ninguém, a vida passada, a forma que ela morreu, aquilo está tudo ali na caixa do computador dela, e às vezes ela não sabe lidar com aquilo, né? Com seus traumas, com suas raivas, com suas felicidades. Então, quando a pessoa está muito agitada, muito querendo lhe agredir, lembre dessa frase: é ela com ela mesma. Ela não está brigando comigo. Eu só sou a vítima da vez, né? É igual, às vezes, um carro vem numa ignorância retada, ele dá uma fechada ou joga o carro em cima. Não foi contra você. Qualquer outro que tivesse ali ia receber isso, né? Então, é ele com ele mesmo. Então, esse entendimento vai fazendo a gente se libertar. Eu estou cada vez mais convencido que o amor ao próximo que Jesus nos aconselhou, ele tem base no entendimento das coisas. Se você não entender como funciona a vida de espírito, a vida espiritual, como é a realidade mesmo, esse amor fica forçado, né? O cara agride meu filho, ou me agride, ou me violenta ali, me faz um assalto. Não, Jesus disse para eu amá-lo. E aí vai ser uma coisa meio forçada, né? Mas quando a gente entende o processo, a gente vai acabando perdoando. Igual o exemplo o fantástico exemplo que eu já repeti 1000 vezes, do cego. Você está na pracinha ali, tomando seu sorvete, recebe uma paulada na canela, quando você vira, é um cego com a bengala. Aí você alisa, pode até dar um palavrão, mas fala: pô, ceguinho, você me leu, mas você não guarda a raiva dele, né? Você até ajuda, né? Por aqui, cabo um quinto. Pensando na dor, né? Mas você ajuda ele. Então, o movimento espírita somos nós, que estudamos, que participamos, que queremos aprender, que estamos dirigindo casas espíritas. E esse movimento também faz parte dos desencarnados, como eu botei aqui, ó. Pode-se considerar os espíritos desencarnados que trabalham ou estudam nos centros espíritas como participantes desse movimento, claro. Os espíritos que estão aqui, eles são espíritos da Terra ainda. Não é porque desencarnou, porque está trabalhando, porque já está mais orientado que eles... Não, eles são da Terra, são terrestres. A população da Terra gira em torno de 30 milhões de habitantes. Tem uns que falam 26, 28 milhões. Encarnados tem 8 bilhões, aliás. Encarnado tem 8 bilhões. E desencarnados tem 2 vezes isso. Aí o pessoal fala assim, quando fala da reencarnação, quem não entende e quer desafiar, fala assim: se existe a reencarnação, por que a população da Terra está crescendo? Né? Isso a gente vai entender mais na frente. Porque existe a saída de espíritos para outros planetas, existe a chegada de espíritos, existe também a capacidade da Terra de receber. Os espíritos nos falam que todos estarão reencarnados. A Terra um dia vai ter em torno de 20 bilhões de habitantes. E vai ter alimentação para todo mundo? Vai. Quando chegar a esse ponto, a nossa alimentação vai ser menos pesada, a gente vai necessitar de menos energia elétrica. Então, as coisas são sempre bem organizadas. A gente já viveu sem energia elétrica na Terra. Esse é um assunto mais para diante, esse movimento de espíritos de entra e sai da Terra, né? É um assunto que a gente vai detalhar mais na frente. Lembrando a fala de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços contínuos para dominar suas más inclinações. Não se trata de ser perfeito, mas de uma caminhada constante de autoconhecimento e melhoria, buscando o bem, o amor e a caridade para aprimorar-se a cada dia. Teve uma época que eu falei: poxa, estudar, ir lá para frente no centro espírita, fazer palestra de coisas que eu ainda erro, de coisas que eu ainda não consertei em mim, sugerir para os outros, fiquei meio acanhado, levei um tempo sem fazer palestra. Dona Célia falou assim para mim: se esse pensamento predominar, ninguém mais vai fazer palestra em centro espírita. Vai acabar. Porque todos que vão ali na frente têm problemas, têm erros, têm falhas. Por isso que eu aprendi a me colocar como estudante. Como todo mundo que está ali ouvindo a palestra, eu sou como vocês. Estou aqui tentando me melhorar. Só que eu fiz uma pesquisa e estou trazendo.
Ainda falo assim, quem já esteve na escola, na faculdade, o professor não manda fazer uma pesquisa e apresentar um seminário. Você está lá na frente falando, mas você é aluno. Quem vai fazer palestra é aluno da doutrina, é estudante. Muitas vezes tem gente sentada ali que já está evolutivamente muito melhor e de conhecimento muito maior ainda. Né? Mas tem uns que têm mais coragem, faz o trabalho e vai lá na frente. Então, não existe... Agora, o que eu falo assim, o que eu trago de verdade para quem está me ouvindo, e isso eu tenho consciência, é isso aqui, ó. O verdadeiro esforço para me melhorar. E eu aprendi a cada dia a pensar assim, o que é que eu estou errando ainda? Pegar aquela coisa, que seja menor que for, como eu já contei, que eu me irritava com lavador de para-brisa na sinaleira. Eu peguei essa, já contei isso em palestra. Falei, pô, eu vou ficar desgastando a minha energia, me irritando, entrando em conflito com a pessoa, por causa de uma bobagem dessa, eu vou me melhorar nisso. Arranjei um saquinho de moeda, botei. Hoje em dia a gente tem que botar as notinhas de R$2, que tá difícil moeda. E falei, eu não vou mais brigar com eles. Quando eu parei pela primeira vez depois disso, ali na Praça Abrantes, que o menino jogou água no para-brisa, que eu não reagi. Ai, que alívio. Não quis nem saber o que ele estava fazendo, ainda peguei ali R$2, dei a ele, falei, toma, meu filho. Uma coisa pequena, mas que já mexe na energia da gente, que já lhe dá novos rumos, e isso você vai jogando para as coisas maiores. É comum julgarem o espiritismo como uma avaliação do que acontece no movimento espírita. E isso é um erro e uma injustiça. Afinal, todos nós ainda estamos em busca dos melhoramentos. Quer dizer, muita gente fala, você é espírita e tal, mas olha como você está se comportando, né? Como a mentalidade coletiva vê o espiritismo. Como o povo que não é espírita vê o espiritismo. A mentalidade coletiva é uma construção de uma forma de pensar e sentir unificada, que une um grupo de pessoas, uma sociedade, moldada por diversos elementos como mídias, educação, ideologias, e que se manifesta na forma como percebemos a realidade. Esse parágrafo aqui é todo lá do La Harmonia, da Uli, de Adenauer Novaes. Então, ele fala que a mentalidade coletiva é esse pensamento que predomina, o que a maioria acha que é certo. Tem coisas boas, tem coisas ruins. Por exemplo, acreditar em Deus é uma das coisas boas que está na mentalidade coletiva. A maioria acredita em Deus, cada um de sua forma, né? E tem muita coisa errada que a mentalidade coletiva aceita e não se importa. Igual ela falou ali, beber e dirigir. Para a gente é normal. Está na lei, mas não se fiscaliza. As pessoas bebem e dirigem. Não acreditam que pode se envolver num acidente por causa do álcool. Ainda existe aquela frase bem ignorante. Eu dirijo melhor quando estou bebendo. Não sabe o que está falando. Não sabe como funciona os neurônios e a lerdeza que a pessoa entra, né? Então, isso é a mentalidade coletiva. Ela tem coisas boas, tem coisas ruins. A gente vai ver mais na frente. Na realidade, mais na frente hoje mesmo. Na realidade terrestre, a maioria de nós não conquistou um mínimo de autodeterminação para impor seus propósitos, suas opiniões, valores morais, até mesmo por ignorância. Então, a gente não aprendeu a falar, não, eu não aceito. Vamos ali fazer isso, bora fazer uma brincadeira ali, dar um susto naquela pessoa, fazer uma pegadinha com aquela pessoa. Não, eu não faço isso com as pessoas. A gente não tem essa autodeterminação, né? Do colega tá bêbado ali, dizer, não, rapaz, bora dar uma chegada ali, entra aqui no carro. Tá. Não, eu não vou. Mas, rapaz, você é frouxo? Não, eu não sou frouxo, eu gosto de viver. A gente ainda não tem essa autodeterminação de impor seus valores, né? De dizer assim, olha, vem aqui, deixa eu lhe contar uma coisa que fulana fez. Não, eu estou tirando essa coisa da minha vida. Esse negócio de falar mal dos outros pelas costas, né? De fazer a fofoca. É uma coisa que também é da mentalidade coletiva. A fofoca é muito natural ainda, e é um mal. Então, a gente não tem essa autodeterminação de se impor, a gente quer estar nos grupos, né? Então, necessita acompanhar o comportamento dos grupos aqui e sociedades para ser aceitas. Ficam vulneráveis para serem manipuladas. Essa falta de imposição do seu eu força a pessoa a fazer escolhas e a se comportar para agradar, receber elogio, aplausos, a fim de ser aceita. Isso acontece muito com os jovens, que estão no grupo da escola, que está na turma do Baba.
às vezes chama, é convidado para fumar uma maconha, não quer, até o próprio espírito já sabe que aquilo não é bom, mas não tem autodeterminação. Ele quer estar no grupo. Se ele for, ele vai ser o abestalhado do grupo. Se ele não for, né? Se ele não for, ele é o frouxo, o careta. Então, essa autodeterminação é um grande ganho para o espírito. Dizer não, né? Por exemplo, eu sou de uma família católica e que tinha uma ignorância muito grande, que eu venho acabando com ela, de que o espiritismo era coisa do diabo. E eu tive a autodeterminação de dizer, não, eu não tenho nada a ver com o catolicismo. Quem é católico, vá para a igreja. Eu vou estudar espiritismo. Isso tem 30 anos, né? Isso é autodeterminação. E hoje, devagarzinho, agora com o grupo de WhatsApp, com o que eles conhecem de mim, estou conseguindo desmanchar essa ideia na família, mostrar que espiritismo é amor, que espiritismo é caridade, que espiritismo é Jesus. Espiritismo é realidade da vida da natureza, reencarnar da natureza. Você pode não acreditar, pode dizer que é do diabo, pode dizer que não, mas você é reencarnado e vai reencarnar. Né? Não tem jeito. Porque é da natureza. Uma coisa muito interessante quando ela fala espiritismo, né? São numa doutrina, né? Mas bem maior em outras pessoas também. Mas aí, quando eu cheguei, né, uma coisa que eu tive desde quando eu entrei, né, apesar de ser preconceito com a minha família e tal, mas assim, eu chegava e onde eu chegasse, eu dizia que eu frequentava espiritismo, que eu era espírita, né? E depois disso, por exemplo, na empresa que eu tenho aula há 3 anos, eu descobri depois de bastante tempo que várias pessoas frequentavam, mas não assumem isso. Não porque tem medo dos comentários, tem medo de ser condenado. A pessoa pode perder muita oportunidade. Às vezes um chefe que é evangélico não vai... Não, mas engraçado, as pessoas que são evangélicas têm aquele orgulho, né, de falar assim, todo mundo sabe, né, porque eu sou evangélica, tem uma festa lá de São João, dizer, não vou porque eu sou evangélica, não frequento. Eles não têm esse tipo de receio, porque, né, eu não conseguia ver, porque eu acho tão bonito, eu não conseguia entender. Um pintor estava pintando minha casa... A gente não precisa sair dizendo, eu sou espírita, não, mas se o assunto for oportuno, né? Teve um pintor, uns 2 anos atrás, que estava fazendo um trabalho maravilhoso na minha casa. Fez coisa até que eu não pedi, lavou as calhas e tal, o cara ótimo. Eu falei, vou até pagar um pouco mais. Alguém disse a ele que eu era espírita. Ele abandonou o serviço no meio. Ele era evangélico, algum amigo dele evangélico falou, o pessoal dessa casa é espírita. Ele abandonou no meio, tentou terminar de qualquer jeito. Eu falei, poxa, velho, seu trabalho no início estava tão bom. Agora está assim. Ele falou, não, sabe de uma coisa? Me pague o que eu já fiz, eu não vou voltar, não. Aí depois me disseram, ele é evangélico. Ele achou que o diabo ia pegar ele dentro da minha casa. Então, aqui, a visão do espiritismo, a visão sobre o espiritismo, por quem não o conhece, vem dessa ideia coletiva aí, que você estava falando. E ela é complexa e diversificada, variando desde o respeito, como você disse que tem gente que respeita, até o desrespeito, preconceito e ataques. Né? E ataques. Lá no Beneficente, estudando o livro dos Espíritos assim, num grupo, uma pessoa invadiu com a Bíblia. Jesus está voltando, assim, com ódio nos olhos. Eu falei, ixi, vai me bater. Eu falei, senta aqui, irmão, para a gente conversar. Ele vazou, foi embora. Muitas pessoas não distinguem o espiritismo kardecista de outras religiões de matriz afro-brasileiras, como a Umbanda e o Candomblé. Essa confusão se dá porque todas elas lidam com a mediunidade, a comunicação com o mundo espiritual, como nenhuma outra. Sobre essas 3 religiões principalmente, Umbanda, Candomblé e Espiritismo, paira o preconceito que vem da interpretação da Bíblia, do Antigo Testamento, onde os textos proíbem falar com os mortos. Isso aqui não tem estudo nenhum, estudo básico da doutrina, viu? Mas é uma coisa que eu achei importante vocês saberem. Por que condenam a gente tanto? Está lá na Bíblia, não falar com os mortos. Em Levítico e em Isaías. Né? A gente vai entender aqui por quê. Primeiro que não se fala com morto, a gente fala com vivo, né? Os espíritos estão muito vivos. Porém, não citam outro texto que tem lá em Números,
que toda vez que chegam na minha porta para me condenar, eu falo, você já leu Números, tal e tal e tal versículo? O livro de Números tem um livro que tem esse nome. Onde Deus autoriza 70 profetas a se reunirem em uma tenda para receber profecias dos espíritos. Então, eles achavam que quem conversava com Moisés era Deus. E Moisés era o único médium que trabalhava para receber tudo. E tinha vez que Moisés nem recebia nada, mas escrevia da mão dele, porque ele precisava organizar aquele grupo, né? Ele precisava botar ordem. Então, ele falava, olha, aqui, ó, de Deus. Então, o que é que acontece? A proibição inicial foi decidida por Moisés, que viu a banalização das comunicações e a manifestação de espíritos perturbadores. Então, estava virando uma bagunça. Receber espírito, comunicar em todo canto, médiuns manifestando, espírito falando bobagem, espírito incentivando violência. Então, Moisés falou, olha, sabe de uma coisa? Proibido falar com os mortos. Está aqui, ó. Para com isso. Aí o povo tinha medo de Deus, por isso que existe a frase hoje, temente a Deus. Você é temente a Deus? Eu digo, não. Eu tenho medo de Deus? Então, temente a Deus. Eu acredito que Deus é o bem, é o amor. Então, olha só, depois a autorização dos 70 profetas, né, os 70 médiuns, se deu porque eles eram mais preparados e Moisés estava reclamando de cansaço, pois recebia todas as comunicações sozinho. Está na Bíblia lá que Moisés estava cansado e numa dessas comunicações com Deus, que era com o Espírito, hoje eu peguei essa parte do Evangelho da Bíblia, do Antigo Testamento, para ler. Moisés falou, olha, eu não estou aguentando mais. Aí falou, então pegue aqueles 70 mais bem preparados, bote numa tenda e eles podem falar pode receber profecias. Na verdade, na nossa linguagem de hoje olha, são médiums, 70 médiuns que estão preparados, pode botar lá e fazer uma reunião mediúnica e eles podem receber. E quando eu falo disso, às vezes, né, que vem na minha porta para pregar, e olha, você já viu lá em Levítico, é proibido falar com os mortos? Eu falei, e você já viu em Números? Fale com o seu pastor, daqueles 70 que falava com os mortos, dentro da tenda, autorizado por Moisés. Então, a ideia foi essa. Estava banalizando as comunicações. Há também uma percepção positiva e bastante difundida de que o Espiritismo é uma religião voltada para a caridade. É assim que nos vem também muita gente. Quem tem fama, inclusive já saiu até em pesquisa, sobre as religiões que fazem caridade. O Espiritismo estava na frente, né, de obras de caridade, de atendimento. A Igreja Católica hoje faz muito também, algumas evangélicas também. Então, o lado bom da percepção de quem está de fora é essa, né? Eu já ouvi uma pessoa dizer assim para mim, é o diabo querendo enganar vocês, esse negócio de caridade. Eu digo, pô, o diabo é bom então, né? Às vezes eu tinha longas conversas com alguns evangélicos, gente boa, gente que tinha conversas sadias, né? Eles ouvem muito também, eles não só falam, eles ouvem. E a gente ia trocando ali experiências, não como desaforo, mas sempre baseado nos estudos, né? Então, a atuação... Onde é que eu estou? Às vezes eu me perco. A atuação dos centros espíritas em trabalhos assistencialistas, na ajuda ao próximo em geral e na difusão da moral cristã, reforça essa imagem. Então, muita gente já sabe que o espiritismo é cristão, que a gente estuda Jesus. Então, está tirando aquela ideia, né, negativa do espiritismo. Eu ia lhe falar aquela hora, o espiritismo já foi proibido, sabia? Antes da Constituição de 88. Você podia ser preso se você estudasse o espiritismo. Então, esses que começaram, Dr. Bezerra e etc., tinham que lidar com isso. O Brasil passou a ser um país laico depois da Constituição. Quer dizer, o Brasil oficialmente é um país sem nenhuma religião oficial. O Brasil é um país que não tem religião oficial, né? Mas a igreja, ela ainda tem muita ligação com os governos, que isso vem desde Jesus, né? Desde Jesus, os judeus eram muito ligados aos governantes romanos. É crescente o reconhecimento de que se trata de uma doutrina de moral cristã, mas ainda enfrenta marginalização e incompreensão em relação às religiões mais ortodoxas, como o catolicismo e o protestantismo, que a gente já comentou lá em cima. A gente ainda tem essa visão muito ruim de que a gente está no caminho errado. Essa situação demonstra que, mesmo com a diversidade religiosa brasileira,
o senso comum não entende ou valoriza a maneira igualitária de todas as crenças. Então, as religiões criaram muitos muros, muitas divisões, né? Tem religiões que até que acreditam que tem o povo de Deus e o povo que não é de Deus. Ainda se acredita que muita gente vai para o inferno, né? São ensinamentos arcaicos e que a doutrina veio naquele sentido de que Jesus falou: toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Eu tenho até uma palestra legal sobre isso, eu não sei se eu já fiz ela aqui. Toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Quer dizer, todo ensinamento que não veio de Deus realmente vai ser superado, vai ser reexplicado. E é isso que está acontecendo. O Papa Francisco fazendo um trabalho extraordinário, adorava aquele Papa, e o João Paulo II também. Ontem eu tive a infelicidade de ver o Papa condenando o casamento homossexual, como se não fosse uma coisa de Deus. Mas esse é um assunto muito comprido. Vai tomar um tempo aqui, né? A percepção popular é moldada por pregações equivocadas, estereótipos, filmes e relatos sensacionalistas que não refletem a profundidade da filosofia espírita, que é essencialmente cristã. Falando de filmes, aquele filme Exorcista mostrou para o mundo que era um exorcismo, né? Que era tirar o diabo do corpo da menina. Né? Aquela coisa, quem assistiu aquele filme, O Exorcista? A menina girava a cabeça assim, né? 360 Com aquele, parecendo que o Satanás estava ali. Tem gente que ficou sem comer vitamina de abacate durante o resto da vida. E tem várias ideias de exorcismo, como se fosse tirando o diabo, né? Bebê de rosemary também. É isso que está falando aqui. É por isso que se cria essa ideia. É por isso que se cria essa ideia. E a gente sabe que, na verdade, aquilo é uma obsessão. Eu já vi espírito e mediúnica dizer assim, se manifestar e dizer: ah, vocês estão me chamando de irmão? Tem lugar que me chamam de diabo, de Satanás. Vocês estão aqui me chamando de irmão? Aí a gente tem que bater aquela conversa, né? A lida com o dinheiro pelos centros espíritas. Vamos encerrar isso aqui. Só mais uns 5 minutos a gente encerra. Isso aqui é muito importante. É outra coisa também que não tem no curso oferecido pela federação, que eu pesquisei bastante. Mas eu acho que é uma coisa muito importante, essa coisa do dinheiro. Dinheiro é poder. Dinheiro é força. Né? Dinheiro é energia. Dinheiro não é o mal. Tudo na vida, o mal é o que se faz com aquilo. Né? Uma tesoura é um mal? Uma faca é um mal? Não. A faca corta verdura, corta tomate. Mas se você enfia na... Corta seu dedo, se você não souber usar. Mas se você enfia na barriga de alguém, já virou um mal. Então, o dinheiro, é muito importante esclarecer isso. Então, vamos entender como se lida com o dinheiro no centro espírita. A arrecadação de dinheiro no centro espírita se dá por 3 propósitos principais. Primeiro, pagar as contas. Tem que pagar as contas, né? Olha, luz, ventilador, tudo funcionando aqui. De aluguel, energia elétrica, água e materiais de limpeza. É o primeiro propósito. Segundo, assistencialismo caritativo, com a finalidade de ajudar desamparados com doação de cestas básicas, distribuição de refeições. Aqui tem a sopa, né, dona Neuza? Remédios, material para grávidas, apoio à educação. Tudo aí são exemplos, né? Com esse fim caritativo. E tem reparos e ampliação da casa, que aqui também está acontecendo, né? Tem reparo, quebra uma porta, quebra uma fechadura, tem que reparar. Quebra um ar-condicionado, tem que reparar. Então, são essas 3 a finalidade do dinheiro no centro espírita. Agora, de onde vem esse dinheiro? Não se adota o dízimo citado na Bíblia. Assim, de forma nenhuma, há obrigatoriedade de doação ou participações. E, quando acontecem, deve ser de forma totalmente anônima, para que não constranja aqueles que não podem contribuir ou não querem contribuir, né, não querem doar, e que a doação não se transforme em objeto de orgulho. O que é que quer dizer aqui? Primeiro, que ninguém é obrigado a doar nada. Você pode ficar 40 anos no centro espírita sem despender 1 centavo. Usando a energia elétrica, usando o ventilador, usando o banheiro, bebendo água. Você pode, ninguém vai lhe questionar, né?
E as pessoas que doam, é certo que elas não apareçam, como o seu Andrade fazia no Beneficente, botava lá no quadro de aviso a arrecadação do mês, botava assim, doador 1, doador 2, doador 3. Né? Arrecadação no bazar, tanto. Né? A gente vai falar disso aqui na frente. É comum que um grupo de pessoas que fundaram o Centro Espírita ou estão na direção do Centro Espírita assuma todas as despesas de manutenção e contas a pagar. Isso é comum. Tem ali um grupo de 5, 6 pessoas, banca tudo. Não pede auxílio para nada, para pagar as contas, nem para comprar material, nada. Isso é muito comum em centros espíritas. Solicitando apenas a participação no assistencialismo caritativo, também como forma de exercício da caridade pelos adeptos da doutrina. Então, pede, fala, a gente está doando cesta básica e tal, tem a enchente de tal lugar, lá no Rio Grande do Sul, a gente vai mandar o material, tem grávidas, tem um trabalho aqui com as grávidas carentes. Aí pede mesmo, aí pede para doar, até mesmo para a pessoa começar a desenvolver essa coisa de ajudar o próximo. Então, é assim que se arrecada dinheiro no centro, doa quem quer. A maioria das vezes existe um grupo que banca tudo, né? E vamos ver mais aqui. É essencial que essa arrecadação e o uso do dinheiro sejam transparentes e lícitos, tendo nos quadros de aviso ou em redes sociais uma prestação de contas mensal, sem os nomes dos doadores. Eu acho importante isso. A pessoa doa, às vezes faz uma contribuição mensal, eu dou R$20 por mês ao centro, eu dou 50. Gastou onde? Né? Aí você chega no centro e está lá, conta d'água, 80, 150, conta de energia, tanto. Compra de um reparo da torneira, tanto. Aí você fala, aqui não está o dinheiro. Entendeu? A pessoa até se anima de continuar doando, né? É igual condomínio de prédio tem que ter as prestações. O dinheiro é um recurso para a prática do bem e da educação moral. Portanto, não é aceitável a captação de recursos por meio de jogos de azar, festas com bebidas alcoólicas ou demais drogas, comercialização de livros que distorcem a mensagem espírita, ou qualquer outra atividade que contradizem com a evolução moral das pessoas. Então, para estar coerente com o que se ensina, com o que se fala, como é que você vai fazer uma festa de arrecadação de recursos no centro e servir cerveja? Né? Não é compatível com a casa, não é compatível com o que se ensina. Não tem nada errado que a pessoa, né, com a consciência de cada um, beba sua cerveja. Eu bebi cerveja até meus 50 anos de idade. Já vou fazer 10 anos que não bebo mais. Mas é uma opção minha, um entendimento meu. Eu quis aproveitar essa energia para outras coisas. Mas no centro espírita não cabe. Jogos de azar. Né? Fazer um bingo, fazer bazar é jogo de azar. Às vezes faz, por inocência faz, né? Mas são coisas que podem levar a pessoa ao vício. Igual essas bets que estão aí. Estão acabando com a vida de muita gente. Não, tá inocente, você vai um joguinho ali. Esses dias eu postei no meu status um advogado que estava prestes a suicidar, gastou mais de 150 mil com essas bets, ainda está lá, tirou dinheiro dos filhos, eu não sei como ele tirou dinheiro dos filhos, só se os filhos são adultos, né? Então a gente tem que botar as coisas virtuosas, as coisas... Eu espero que tenha ficado bem entendido como se arrecada e como se gasta o dinheiro nos centros espíritas. Se tiver qualquer dúvida, pode perguntar. Entendeu? E é assim que se funciona os centros espíritas e é assim que a gente é visto. Né? Aqui a gente coloca uma prestação de contas mensal ali no quadro. Pronto, é isso aí. É isso aí que é o importante. Então, gente, cumprimos a missão de hoje, a tarefa de hoje. Alguém quer falar alguma dúvida agora? Então, eu vou lembrar, amanhã eu estou no Beneficente, 7 horas da noite, fazendo a mesma palestra que foi feita aqui na quinta-feira. Muito obrigado pela atenção de todos. Pode concluir? Pode concluir. Pode o quê? Concluir a gravação. Pode. E alguém aí para fazer a prece de encerramento, candidatos? Se não tiver candidato, vai ser os trabalhadores da casa. Eu vou escolher um. Não haverá